Yogi Sushima! Genos ficou ensandecido por poder desde que conversou com Drive Knight sobre a morte do seu mentor, Dr. Kusheno. Genos foi completamente manipulado para acreditar que Dr. Bofoy foi o mandante da morte ali do seu mentor. Porém, o último capítulo da webcomic deixou claro que o caminho que o Genos está trilhando é um caminho sem volta. É o caminho de um vilão. Porém, será que é o caminho do retorno para o ciborgue enlouquecido? O ciborgue que acabou destruindo toda a sua suposta família, suposta cidade, suposta memórias? Vamos falar mais sobre isso depois da vinheta. Tivemos muitas informações no último capítulo da webcomic de One Punch Man. Basicamente foram 4 capítulos em um que o One decidiu lançar de uma vez. Muito conteúdo, muita informação. E como a gente sempre prioriza a narrativa para deixar pequenos comentários ali durante o capítulo, eu decidi trazer novamente alguns aspectos da narrativa para a gente ir comentando sobre a parte das informações ali entre o Dr. Bofoy e também ali o Imperial Child, né, o Izamu. É bem interessante observar essa cena para não confundir sobre algumas informações que as pessoas acharam com toda certeza aqui de que Genos já é o ciborgue enlouquecido, que já é confirmado que o Genos é o ciborgue enlouquecido. Não tem nada confirmado ainda, a gente vai explicar o porquê. Bom, basicamente todas as informações mais preciosas do capítulo começam ali com o Dr. Bofoy dizendo que seus dados de armazenamentos foram roubados há alguns anos. E assim, desde então, houve vários vazamentos internos da Associação de Heróis, né? Ele tá comentando ali sobre que os seus dados foram vazados. Tudo foi copiado, até mesmo o código de identificação havia sido copiado. Mas então vem a grande pergunta: por que ele havia deixado os seus códigos continuarem a serem espalhados por aí? Por que o Dr. Bofoy acabou deixando ali, dando corda, literalmente dando corda para que a pessoa continuasse a puxar? É um grande questionamento. O Izamu então acaba ali visualizando e questionando sobre o porquê que o Dr. Bofoy havia realmente se envolvido com a Associação de Heróis. Por que decidiu fornecer toda essa tecnologia? Por que havia realmente dado essa tecnologia para a associação? E o Bofoy responde que se ele não proteger as pessoas, não proteger os heróis, não proteger a associação, todos seriam esmagados em pouco tempo. Essa fala aqui do Dr. Bofoy é extremamente importante pra gente entender que ele é um cara bom. Ele é um cara sistemático pra caramba, mas um cara bom. Eu gostei do exemplo que a gente usou na análise do capítulo, né, focado só na parte do Dr. Bofoy, que o Dr. Bofoy, ele é como se fosse um homem de ferro sem amarras. Pensa comigo, se não existisse um Capitão América que colocasse realmente ali o Homem de Ferro, colocasse limites ali para as ações do Homem de Ferro, o Homem de Ferro seria igualzinho o Dr. Bofoy, idêntico, maluco, paranoico, suspeita de qualquer um, suspeita de qualquer coisa. Esse é o embate ali do Homem de Ferro, principalmente no filme, né, dos Vingadores Ultimato, quando ele volta do espaço, ele bate de frente ali com o Steve Rogers, dizendo: eu queria colocar uma armadura em volta da Terra, mas vocês não me deixaram. E a mesma coisa acontece aqui com o Dr. Bofoy, de querer realmente desenvolver a sua tecnologia para proteger a todos, para proteger todas as pessoas, para proteger todos os cidadãos, todos os heróis. Então aqui a gente consegue entender que o Dr. Bofoy é mesmo uma pessoa boa. E bom também é você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você deixar o seu comentário, dizer o que você concorda, discorda, falar aqui a sua opinião sobre os conteúdos de One Punch Man aqui no Geek Brasil. É claro que você também se tornando um membro, deixando o seu hypar e mandando o seu valeu, meu amigo, aí o YouTube vai, ó, disparando os nossos conteúdos aqui na plataforma sem parar. Então, pense com carinho, se torne membro aqui do canal, mande seu valeu, deixe o seu hypar para fortalecer e realmente reivindicar ainda mais os nossos conteúdos pelo algoritmo do YouTube.
Bofoi então continua a explicar ali para o Izamu que mesmo com o resultado, sua justiça não seja compreendida ali por todos e passem a desconfiar dele, isso é apenas um detalhe insignificante que ele pode tolerar. Ou seja, é mais importante ele proteger as pessoas e ficar sendo colocado ali como alguém suspeito do que tentar limpar a barra, do que perder tempo tentando limpar a sua barra e não protegendo as pessoas, não protegendo o planeta. Ele diz que pessoas comuns precisam de tempo para digerir os pensamentos de um gênio. Se a capacidade do processador for diferente, é natural que a velocidade de processamento também seja. Isso é algo óbvio. Ou seja, se as pessoas têm dificuldade na adaptação do processamento dos trabalhos do Dr. Bofoi, ele precisa continuar trabalhando, porque ao longo do tempo o processamento vai ser realizado e as pessoas vão entender quem ele realmente é, quem realmente é o Dr. Bofoi. O Izamu então questiona se a sua falta de ética e humanidade é devido aos efeitos colaterais ali da cibernetização. E o Bofoi responde que o programa de IA de altíssimo nível que estavam desenvolvendo foi interrompido porque na época até mesmo eles concluíram que seria impossível levá-lo adiante sem recorrer à cibernetização. Por isso desistiram. Por isso decidiram desistir. Mas como o Izamu suspeitou, ele voltou a se dedicar totalmente ao desenvolvimento daquela IA sozinho. A tal série Kenshin, que está cometendo atrocidades lá do lado de fora, foi criada indevidamente a partir de dados de IA em desenvolvimento. São cópias inacabadas e não autorizadas, ou seja, todos esses robôs, todos esses ciborgues que estão atacando do lado de fora são cópias meio que não terminadas dos planejamentos e dos projetos do Dr. Bofoi que vazaram mediante a esses dados. Por isso que todo equipamento que está atacando a humanidade lembra pra caramba a tecnologia do Dr. Bofoi. E olha só, quando o Dr. Bofoi começa a revelar um pouco mais sobre os seus equipamentos, principalmente no começo ali desse núcleo, nós observamos que todos os equipamentos do Dr. Bofoi são nomeados da mesma forma ali para o Drive Knight. Todos os poderes, todos os equipamentos, todas as armaduras, ou digamos assim, todos os robôs que o Drive Knight usa para se acoplar ou para se fortalecer, tem ligação completa com esses dados vazados sobre o Dr. Bofoi, o que confirma para nós de forma bem clara que o Drive Knight estava mesmo manipulando todos os processos, manipulando Genos, manipulando tudo e a todos para que todo esse caos seja gerado, para que toda essa maluquice fosse realmente completada no meio desse processo. O Bofoi então diz que não foi ele quem as criou. A versão finalizada não deveria atacar humanos. Claro que ela precisaria de uma educação adequada, mas isso também vale aos humanos. Olha só que interessante. Os seres humanos, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Só que um humano sempre vai criar outro humano, né? Sempre vai educar um outro humano. E aí o Bofoi, ele deixa bem claro. Ele fala assim que a sua IA, ela não foi produzida para machucar os seres humanos. Não foi produzida ali para machucar os seres humanos. Ou seja, a produção da IA deveria ser educada para que não machucasse os seres humanos. Só que ele faz um exemplo bem claro. Os humanos também não deveriam machucar outros seres humanos. Se eles são educados a não machucarem outros seres humanos, você raramente vai ver um humano tentando machucar o outro, a não ser que seja ali na base para proteger a família, para proteger ali o seu bem, mediante a essa perspectiva. E o Bofoi fala, isso vale também para os humanos. Isso é muito claro aqui, essa comparativa sobre a IA, que foi roubada dele, que mesmo no processo interminado, tem toda essa localização para expandir esse detalhe e esse conhecimento. Então, indo direto ao ponto, o Bofoi conclui que a IA havia sido concluída. Ele retruca ali o Izamu, dizendo que sua humanidade não mudou em nada, ele nem sequer recorreu à cibernetização. Ou seja, usando as palavras do Izamu, ele apenas se reforçou, né? Quando a gente vê ele torcendo o pescoço ali, ele não era um ciborgue, mas sim havia usado a tecnologia apenas para reforçar a base do seu corpo. Não um ciborgue ali como o Genos ou coisa do tipo, mas sim simplesmente
simplesmente para reforçar o seu corpo, para que se sofresse algum ataque, sofresse algum dano, ele não morresse ali no processo. O Bonfoy então aponta para o seu cérebro e começa a dizer que lá estão reunidos os neurônios biológicos ativos, né, os cérebros dos seres humanos, funcionando apenas com sinais elétricos naturais, sem mecanização nem suporte de IA. Então ele, como ser humano, apenas evoluiu desde os 3 anos que se passaram, o que deixa o Isamu confuso. Isamu questiona que para alguém como Bonfoy isso nem sequer faz sentido e questiona se as habilidades humanas não deveriam ser insuficientes para controlar uma IA tão avançada. O Bonfoy diz que ambos subestimaram o verdadeiro valor do cérebro humano. A performance de uma IA que converge para respostas padronizadas por aprendizado coletivo é fundamentalmente diferente do cérebro humano. O que o Dr. Bonfoy quis dizer? Que os dois estavam errados quando concluíram que deveriam seguir no processo ali para a cibernetização. E o que ele quer realmente apontar? Que aqui é a figura do Genos. O Genos é essa criação, o Genos é essa base que o Dr. Bonfoy está mesmo apontando para nós. Um ciborgue alimentado ali por um cérebro humano, não ali por uma base gerada por IA, por dados de aprendizados ou por um copia e cola. Não, ele tem feitos, ele tem experiências reais. E essas experiências reais foram moldando o Genos ao longo da história, ao longo ali da trama, para levar ele nessa perspectiva que estamos vendo ele se tornar num grande vilão. Bonfoy continua que um cérebro moldado por esforço e experiências individuais manifesta a criatividade única, e é o cérebro humano que guarda um potencial infinito. Foi essa a conclusão que ele chegou. Bonfoy diz que aquela IA que eles concluíram também se tornou algo extremamente próximo do humano, mas ele tem um teto diferente dos humanos e provavelmente sofrerá por isso. Todavia, esse sofrimento também guarda o potencial de romper próprio limite. Mais uma vez vemos um cientista dizendo que alguém pode romper o limite, né? Pode acabar com o seu limite ali. E aqui para mim fica claro que o Bonfoy está mesmo apontando para que o Genos rompa este limite, para que o Genos realmente se torne este herói astronômico. Mas isso não quer dizer que o Genos é o ciborgue enlouquecido ainda. A resposta para essa questão ainda é algo improvável. O Genos, pelo que foi apontado aqui no capítulo, ele é o caminho da repetição para a criação de um novo ciborgue enlouquecido. Não sabemos quem criou o ciborgue enlouquecido, não sabemos onde ele está, nós não sabemos nada sobre ele, a não ser que a família do Genos foi completamente dizimada, que a cidade toda foi completamente dizimada e o Genos sobreviveu aos trancos e barrancos sendo encontrado ali pelo Dr. Kusseno. Muitos teorizam que o Dr. Kusseno tenha plantado essas memórias ali na cabeça do Genos, mediante ali ele ser o ciborgue enlouquecido e acreditar que realmente a sua família morreu neste ataque. Mas o fato é que tudo leva a crer que o Genos realmente seja o potencial para a criação de um novo ciborgue enlouquecido. E onde está então o ciborgue enlouquecido? Onde que ele está? Como nós vimos lá no plot do Saitama, existe um ciborgue tão forte, mas tão forte que deixou o BS em um estado deplorável. Ele ficou num estado deplorável e estava até mesmo alertando o Saitama de que entre eles havia alguém que tinha uma habilidade extremamente absurda. Então é mais fácil acreditar que o ciborgue enlouquecido esteja junto ali do Saitama e o Genos esteja se tornando o ciborgue enlouquecido. Olha só, nós temos aqui uma troca. Enquanto o ciborgue enlouquecido pode ser derrotado pelo Saitama, o Genos pode tomar ali a visão do ciborgue enlouquecido. Tentando destruir aquilo que ele destruiu, o Genos vai se tornar essa criatura. Não se tornar a mesma criatura, não
se tornando, voltando a ser o Cyborg enlouquecido, mas se tornando de forma definitivamente o novo Cyborg enlouquecido, tornando-se assim o grande vilão dessa saga ou de uma futura saga de One Punch Man. Seria interessante ver o Genos assumindo essa figura de um vilão, quem sabe até mesmo ganhando habilidades e poderes de God. O Isamu então diz ali que mais cedo Bofoy havia lhe dito sobre um mandante. Dessa forma, ele já saberia quem era o culpado. O Bofoy então diz que se trata daquele homem, aquele que tem mirado seu cérebro desde muito tempo atrás. Bom, só pode ser o Dr. Kusseno, né? Eu não vejo mais nenhum outro doutor que tenha ali um impacto para a história que não seja ali o Dr. Kusseno. O Dr. Genos, eu acho que, tipo assim, ele não é caracterizado para essa figura, né? Porque, pelo que parece, a ideia do Dr. Kusseno é meio que trazer uma evolução para a humanidade, né? A perspectiva ali para ele é trazer uma evolução para a humanidade, mas no sentido mais biológico, para quebrar ali os limites. Agora, qual que é essa visão pro Dr. Kusseno? O que que ele quer? Por que que ele está tão focado ali no Bofoy? Que é o grande questionamento. Caraca, este capítulo de One Punch Man da webcomic foi uma coisa assim extremamente absurda. Como eu disse pra vocês, a gente fez 4 vídeos no mesmo capítulo porque era impossível. Então a gente ia ter quase 2 horas, mais 3 horas aqui de conteúdo. Deu 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia, o pessoal fez a conta aí. Mas o fato é que ainda tem muita coisa pra gente comentar. Só essa parte aqui que a gente foi narrando e comentando novamente, tem muitos detalhes, pontos pra gente prestar atenção. Se a gente voltar a reler alguns capítulos, todas as peças podem se encaixar ainda mais. E vocês, o que que vocês acreditam? Vocês acreditam que o Genos é o Cyborg enlouquecido mesmo? O Genos é o cara ali que destruiu ali aquela cidade, aquela região, e o Dr. Kusseno implantou as memórias? Ou o Dr. Kusseno está usando o Genos para recriar o Cyborg enlouquecido? E ainda tem a opção, será que o Drive Knight é o Cyborg enlouquecido? Será que ele ficou quieto, ficou realmente ali de uma forma a ficar de camper, esperando o momento certo para agir? Porque agora ele tá lá na associação, ele tá ali prontinho para destruir a associação de heróis. O próximo capítulo da webcomic promete pra caramba.